Vamos agora voltar no tempo, até a Roma Antiga, 50 anos antes de Cristo. Aqui vamos conhecer o interior das residências da nobreza romana, os domos, como eram conhecidos. Grandes e espaçosas, tinham praticamente de tudo. Aqui onde estamos é o átrio, onde aconteciam festas, grandes reuniões, encontros familiares e também celebrações religiosas. Neste espaço da casa dá para se ter uma ideia das inovações tecnológicas de Roma. Há o implúvio, que é uma espécie de piscina com água drenada da chuva, decorado com belos mosaicos. Essa água também era utilizada para os afazeres diários. Os romanos se utilizavam do mármore em suas casas, que costumavam ter balanças para pesar produtos, dinheiro e comida. No caso dos palácios, a balança servia também para o pagamento dos soldados e de outros trabalhadores ligados à nobreza romana. Em algumas residências havia também os escritórios, conhecidos como tablíneos, onde muitas questões políticas eram discutidas antes de ir para o Senado. A luz solar entrava por aberturas no teto, sempre iluminando uma estátua romana. As paredes eram grossas, sem janelas, uma maneira de impedir roubos e também de se defender do frio no inverno. Casas com este formato eram apenas para nobres e imperadores. E o lado de fora também impressiona. Paredes, colunas e até esculturas de mármore eram utilizadas para adornar a área externa do domus. Até o piso poderia ser feito de mármore conforme a vontade do nobre. O espaço aberto também poderia ser utilizado para o treinamento dos jovens que iriam disputar jogos ou participar de eventos como o Ludus Troiano. Aqui também aconteciam as celebrações religiosas para deuses como Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. E Roma guarda histórias que ainda hoje intrigam e surpreendem pesquisadores, turistas e o mundo inteiro. A nossa expedição retorna agora até a Antiguidade. Vamos dar um passeio pela estrada mais velha do mundo e conhecer de perto o Vaticano. Mas existem outros segredos nessa jornada. Nossa expedição pela história de Roma continua, agora em busca da Via Ápia. Planejada em 312 a.C., ela é diferente das grandes estradas que estamos acostumados a ver por aí. Aqui o chão tem pedras lisas com cascalhos, um método desenvolvido pelos romanos para drenar a região. A técnica inovadora ajudou o Império e a República Romana a construírem uma vasta rede de estradas por todo o território. Considerada a artéria do Império Romano, ganhou o nome em homenagem a Apio Cláudio, figura política muito importante que atuou em Roma entre os anos 312 e 296 a.C. A estrada ganhou também este nome por ter sido Apio Cláudio o responsável pela construção do primeiro aqueduto de Roma. Todos os caminhos levam a Roma. Diz um antigo provérbio, entre estes, a Via Ápia, a rainha das estradas. A Via Ápia tem uma história muito longa, do século IV a.C. até hoje, podemos dizer. O primeiro propósito foi para fins militares. Roma tinha a necessidade de uma estrada rápida, veloz e direta para chegar ao sul, que estava se expandindo militarmente. Na continuação de sua história, a estrada se torna um lugar da elite, um lugar das famílias da elite romana. Tornou-se um lugar de tantos sepulcros de famílias, tanto imperiais como republicanas, com grandes propriedades. Batizada pelos romanos de Rainha das Estradas, justamente por ser a rota para todos os caminhos, a Ápia Antiga chegou a ter 600 quilômetros de extensão e passava por Benevento, Taranto e Brindisi, na parte costeira do país. Teria sido por essa estrada que Jesus Cristo caminhou em direção a Roma para ser crucificado.
Aqui também teriam sido crucificados 6.000 homens, que sobreviveram à Batalha de Crasso contra Espartaco em 71 a.C. A história de Espartaco rendeu filmes e séries. A estrada é um museu a céu aberto e ganhou uma parte revitalizada, a Via Ápia Nova. Uma estrada militar, depois de uma estrada da elite romana com sepulcros e palácios. Então, depois virou a estrada sacra, por causa das tumbas dos antigos mártires de Roma, do Papa dos Apóstolos Pedro e Paulo. O novo trecho, construído no final dos anos 1500, guarda castelos e histórias peculiares de Roma. Aqui também surgiu um grande parque arqueológico. Após a Segunda Guerra Mundial, várias famílias vieram morar na região. Eram pessoas abastadas e era considerado luxuoso morar por aqui. Desde 1970, é proibido construir casas ao longo da Via Ápia. É por ela que vamos em busca do próximo destino. Circo Máximo, incrustado num pequeno vale entre dois montes, Palatino e Aventino. Aqui aconteciam as famosas corridas de biga, festivais e outros eventos que transformaram Roma numa cidade efervescente, ainda na antiguidade. Imortalizadas em filmes como Ben-Hur, as corridas de biga podiam ser cruéis e, ao mesmo tempo, cheias de emoção para quem assistia. Muitos dos corredores eram escravos, que corriam e enfrentavam outros desafios, na tentativa de ficarem livres, e se tornaram muito populares numa época em que Roma utilizava a política do pão e circo para controlar a população. O Circo Máximo abrigava quase 400.000 pessoas e tinha 600 metros de comprimento e 225 de largura. As corridas tinham seus patrocinadores, quase sempre aristocratas romanos que buscavam prestígio pelos jogos e, quem sabe, assim ter facilidades com o Império Romano. Além das corridas de biga, o Circo Máximo também recebia o Ludus Troianos, ou Jogo de Troia. O nome, por incrível que pareça, pouco tem a ver com a Guerra de Troia, onde os gregos criaram um grande cavalo de madeira e enviaram para os troianos. Dentro dele estavam soldados gregos, que venceram os inimigos com inteligência e habilidade. O nome Ludus Troianos é inspirado numa lenda descrita num jarro de vinho etrusco, onde cavaleiros saíam de um labirinto. A legenda dizia Truia, que foi traduzida pelos romanos como Troia. Neste, digamos, avô do hipismo moderno, jovens descendentes dos nobres mostravam habilidades em diversos exercícios em cima de cavalos. Era, ao lado das corridas de biga, um dos eventos mais aguardados pelos romanos. O Circo Máximo é um dos lugares mais antigos de Roma. Daqui se pode ver a colina Palatina, onde viviam os antigos imperadores romanos, que poderiam se locomover para todo o esplendor. Dá para imaginar o tamanho da cidade tendo um lugar dessas dimensões. Incêndios, inundações, guerras, terremotos, o Circo Máximo já foi destruído e redescoberto várias vezes. Mas parece que agora arqueólogos redescobriram de vez.
O local se tornou um parque aberto, público, ideal para grandes celebrações, como a Copa de 2006, vencida pela Itália. A região recebeu milhares de torcedores da Azzurra para comemorar o Tetra. Até shows históricos, como a mega turnê da banda Gênesis, aconteceram no Circo Máximo. Na ocasião, 500 mil pessoas acompanharam Phil Collins e companhia. Laura Pausini também se apresentou. Foram 2 shows com lotação esgotada. A cantora, muito querida por aqui e no Brasil, foi a primeira mulher a se apresentar no Circo Máximo. Mesmo com tantos eventos, as escavações continuam na região. Quem sabe o que podem encontrar em outro pedaço do circo? Estamos no centro da área arqueológica central de Roma, entre o Coliseu Palatino e os Fóruns Imperiais, o Circo Máximo. A Via Ápia é, diante de nós, o rio Tibre. É um local de contínuas descobertas até hoje. As escavações trazem novidades, novas notícias para enriquecer o nosso conhecimento sobre a história da cidade de Roma. Em volta de nós, cresce também a cidade moderna, com os quarteirões mais recentes, com os edifícios das novas instituições atrás de mim. Você com certeza já viu este anfiteatro em muitos lugares. Nos cinemas, séries, HQ, games. Diga um enredo sobre Roma onde este imponente coliseu não se encaixe. A sua construção começou no ano 72 d.C., por ordem do imperador Vespasiano, no local onde ficava um antigo palácio de Nero. As obras levaram 8 anos para serem concluídas. Quando tudo terminou, Roma já era governada por Tito, filho de Vespasiano. Então ele resolveu batizar a construção como Anfiteatro Flaviano. Assim como no Circo Máximo, aqui aconteciam grandes eventos para divertir a população e a nobreza romana, só que de um jeito muito mais violento, brutal, mortal. Os primeiros combates disputados para comemorar a conclusão do Coliseu duraram quase 100 dias. E se estima que, nesse período, centenas de gladiadores e cerca de 5.000 animais morreram na gigantesca arena. O público ia ao delírio. As arquibancadas, construídas a partir de 3 metros do solo, comportavam mais de 50.000 pessoas. Um camarote próximo à arena era destinado ao imperador de Roma. Reverenciado pelos gladiadores antes dos embates, ele ouvia uma saudação que se tornou famosíssima. Salve César, aqueles que vão morrer te saúdam. O Coliseu é considerado o primeiro anfiteatro permanente de Roma e chegou a ser utilizado como cenário para simulações de batalhas navais. A arena era inteiramente alagada para as encenações. Isso, é bom dizer, a partir do ano 404, quando os combates entre os gladiadores foi proibido pelo imperador Flávio Honório. Projetado com 3 pisos, mais tarde ganhou um 4º andar. O piso era de madeira e coberto com areia para cobrir o sangue ali derramado. Abaixo desse piso, um nível subterrâneo onde ficavam celas e jaulas com acesso à arena, a estrutura era considerada avançada e mostrava as inovações de engenharia e arquitetura dos romanos, que colocaram um teto removível para poupar os espectadores do sol e da chuva. Os assentos eram em boa parte feitos em mármore e havia uma divisão em 3 partes. Cada uma representava uma classe social. O pódio era destinado aos nobres. Havia o setor específico para a classe média
e o outro com assentos de madeira era para a plebe e as mulheres. As primeiras escavações arqueológicas aqui no Coliseu aconteceram só no final do século XVIII. Entre as ruínas, ainda dá para identificar os corredores que levavam para as arquibancadas. O subsolo, por exemplo, ele foi escavado há pouco mais de um século. Estamos a um passo do Coliseu. Este é um quartel dos gladiadores. O quartel em que os gladiadores ficavam antes dos jogos na grande arena do Coliseu. A parte interna do quartel se chama Ludus Magnus, que significa grande quartel, e também uma pequena arena para treinamento diário. Aqui existiam salas onde os gladiadores eram tratados quando se feriam. Nem todos os gladiadores morriam, obviamente. Podemos dizer uma coisa, as lutas eram uma das maneiras de ganhar dinheiro para resgatar a própria liberdade. Na antiga escravidão de Roma, o escravo podia trabalhar e acumular riquezas para comprar a sua liberdade. Durante a Idade Média, o mármore e o bronze de sua estrutura foram saqueados e utilizados para ornamentar igrejas e monumentos católicos. Peças de mármore do anfiteatro foram empregadas até na construção da famosa Basílica de São Pedro, no Vaticano. Pouco mais de 800 habitantes, o Vaticano encanta e assusta os turistas e romanos pela sua opulência e história. Antes da sua criação, a Igreja Católica comandou Roma até 1870. A capital italiana fazia parte dos chamados Estados Papais, territórios que eram governados pelo Papa e pela Santa Sé desde o ano 756. Com o Decreto Real de 9 de outubro de 1870, Roma foi proclamada a capital da Itália e o poder dos papas foi suprimido. Era a época da Guerra Franco-Prussiana e Roma se aliou à Prússia para depor o Papa Pio IX, que era aliado dos franceses. Derrotada, Roma tornou-se então cidade do Reino da Itália. Há pouco mais de 90 anos, o Vaticano se tornou cidade-estado dentro de Roma. Foi em 11 de fevereiro de 1929, quando Benito Mussolini e o Papa Pio XI assinaram o Tratado de Latrão, reconhecendo assim a soberania da Santa Sé dentro do território do Vaticano. Por conta disso, o Vaticano tem moeda e língua próprias, adotando o latim como língua oficial. Porém, o italiano é o mais falado por aqui. O Papa age como um monarca e tem seus cardeais, uma espécie de conselho. São eles que decidem os rumos da Igreja Católica no mundo todo. Aqui há uma pinacoteca e uma biblioteca, considerada uma das mais belas e completas do mundo. O edifício costuma receber milhões de visitantes à procura de souvenirs, estudos, palestras. Até mesmo congressos sobre ateísmo já foram realizados no prédio. Projetada pelo Papa Nicolau V, ela tem uma das mais importantes coleções de textos antigos e livros raros do mundo, incluindo os Códigos do Vaticano. Hoje, contém mais de 1,5 milhão de livros antigos e cerca de 500 mil manuscritos, moedas, medalhas e objetos de arte.
Da biblioteca, vamos para o Museu do Vaticano. É lá que está guardada a imensa coleção de obras de arte acumuladas pelos papas ao longo dos séculos. Há também diversas esculturas e obras que marcaram a arte renascentista. Para se ter uma ideia, acredita-se que o catálogo tenha 70 mil obras, sendo que 20 mil estão em exibição. Para controlar o acervo, 640 pessoas trabalham em 40 departamentos que vão de áreas acadêmicas até segurança e restauração. O conclave, que é a reunião de cardeais e que acontece sempre que é necessário escolher o próximo papa, acontece dentro do Palácio Papal. Quando há consenso na escolha de um nome, o camerlengo, que é cardeal que comanda o Vaticano interinamente, queima os votos junto a um pó branco. A chaminé, então, emana uma fumaça também da cor branca. Quando ainda não há um escolhido, a fumaça é preta. Buonasera. A reunião é realizada na Capela Sistina, onde Michelangelo pintou o Último Julgamento no teto. A obra foi concluída em 1482 e passou por diversas restaurações. A mais recente começou no fim dos anos 60 e terminou somente em 1994. Já a Basílica de São Pedro é a área onde acontecem os discursos e cerimônias papais. É também onde ficam aglomerados os fiéis que comparecem aos eventos do Vaticano. O edifício é o maior e mais importante do catolicismo. A Basílica é considerada Patrimônio Mundial da Humanidade e sob seu altar está enterrado São Pedro, que era um dos 12 apóstolos de Jesus e também o primeiro Papa da Santa Sé. Um local de fé e reflexão.